Meu querido irmão e minha querida irmã, hoje nós iniciamos uma nova série, uma série que se chama Em Obra, Construindo Famílias Fortes. É uma série que terá, quantas mensagens? 8 mensagens? 7 mensagens? É mais ou menos isso, tá bom? Onde nós falaremos sobre família, falaremos sobre figuras dentro da família, valores importantes para a construção de uma família segundo a Escritura, porque acreditamos profundamente de que a família é uma estrutura criada por Deus e que precisa existir para a glória de Deus, mas ninguém criou criou a família senão o próprio Deus. Portanto, dentro da imaginação do Senhor de como as coisas funcionariam, a família fazia parte das estruturas básicas para as quais Deus queria que o mundo estivesse preparado. Portanto, nesse sentido, nós, como filhos de Deus, tendo a palavra de Deus como direção, podemos fazer bom uso diligente dela, para aprender aquilo que Deus quer de nós e o que Ele espera de nossas famílias. Nós teremos vários temas que percorrem por várias realidades, questões, problemas, desafios dentro da família, mas hoje nós falaremos sobre masculinidade bíblica. Nas próximas semanas nós falaremos sobre feminilidade bíblica, haverá muitos outros temas, ok? Aí não se preocupe, eu vou falar sobre feminilidade bíblica também, mesmo não sendo uma irmã, mas não sou eu que estou dizendo, é a palavra que dá as diretrizes para uma mulher bíblica, assim como quem dá as diretrizes para um homem bíblico é a Escritura também, sempre em último sentido. Nós vamos ler um texto que talvez você conheça, muito provavelmente, o texto de Efésios, capítulo 5, dos versos 21 a 33. Nós temos o texto aqui projetado. Gostaram dessa arte? Ficou bonito? Muito obrigado. É IA. Se não é IA nas nossas vidas, né? Tem que saber pedir a imagem para ela também. Isso aí foi minha responsabilidade. Vamos lá. O texto da palavra de Deus diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeite-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador de seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar a seu marido. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como amam o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros de seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer: cada homem deve amar a esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o seu marido. Vamos orar mais uma vez. Deus poderoso, te pedimos nessa noite, dá-nos direção por meio de tua palavra. Fala conosco, cuida do nosso coração, apacenta a nossa vida, que tenhamos um tempo edificante para a glória do teu nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém. Não se preocupe, porque talvez você esteja pensando: Lucas, hoje eu não me enquadro em nenhum dos casos. Eu não sou homem e nem sou marido. Mas calma, meu querido irmão. Calma, minha querida irmã. Para que você possa ter um bom filtro de qualidade, de controle de qualidade, você precisa saber o que é um homem a partir da Escritura. E por alguns motivos. Quero te ajudar a entender por que você deveria prestar bastante atenção para aquilo que a palavra de Deus está dizendo a respeito de um homem bíblico. Porque talvez você, como mulher, tenha criado expectativas a respeito de uma figura masculina
que são fruto da sua criação, dos seus sonhos, das suas expectativas, dos seus pecados, fazendo com que os homens à sua volta sempre se sintam profundamente oprimidos por não conseguir atingir padrões pecaminosos que você inventou para a sua própria cabeça. Imagine, por exemplo, que você tenha crescido ouvindo da sua mãe o seguinte: olha aqui, minha filha, não deixa homem nenhum falar para você o que você tem que fazer. Você seja dona do seu próprio nariz. E no primeiro segundo que um homem falar para você o que acha, que pensa ou não a respeito da tua vida, você dá um chute na bunda dele e desaparece. Talvez você tenha crescido assim. Talvez até para justificar os próprios comportamentos dos seus familiares, você tenha crescido ouvindo estas coisas. Ou você tenha ouvido de uma tia, sempre todo mundo tem uma tia, né? Aquela tia cheia de opinião que ninguém perguntou, mas ela sempre tem essa opinião para dar. Todo mundo tem essa tia, você já pensou na sua aí automaticamente quando eu falei, né? Que chega para você e fala assim: olha, vou te falar um negócio, você não me casa com pé rapado, pelo amor de Deus, que eu com seu tio aqui é só me lascar, porque esse aqui não tem um dinheiro para nada, não tem um tostão no bolso, você acha um homem rico para você, pelo amor de Deus. Você encontra um homem que vai te dar viagem, roupa, bolsa, lojinha, celular, pode Shein, AliExpress, Shopee, gastar quando você quiser. Pelo amor de Deus, casar com homem pobre. E você diz: meu Deus, não posso casar com homem pobre, meu Deus, não posso casar. Às vezes você acha até um homem crente, abençoado, mas infelizmente não tão próspero no dinheiro. Você fala assim: não, porque eu não vou me subjugar ao homem pobre, não, pelo amor de Deus. Talvez você tenha criado essas expectativas. Talvez você tenha crescido imaginando, assistindo as coisas que você assiste, ouvindo as coisas que você ouve, ouvindo a opinião das suas amigas, esperando um homem que vá te validar, dizer todas as coisas que você quer ouvir, sempre celebrar você e dizer que você está sempre certa, que você é maravilhosa, que você é a florzinha de Jesus, que você é um alecrim dourado, que nada está errado. E aí na primeira oportunidade onde um homem chega para você e diz que algo não está tão bom assim, que poderia ser mudado, o seu mundo desaba, você criou expectativas irreais. Portanto, é importante saber o que a Escritura diz que um homem bíblico deve ser, para que você também ajuste suas expectativas a partir da Escritura e não dos seus gostos e das suas preferências. Número 2. Talvez você seja homem, mas não seja casado. E aí você me ouviu lendo um texto que falou: Lucas, aí para mim já também não cabe, porque não tenho esposa. Mas você é um proto-homem. Você é um homem, como é que chama? Jovem aprendiz. Homem jovem aprendiz. Você tem menos responsabilidades, menos cobrança sobre você, mas se você evoluir na sua carreira de homem, você vai virar júnior, sênior, pleno, gestor, administrador, dono, CEO da sua própria vida como homem. E o problema é que se você não é pastoreado desde cedo a respeito do chamado de Deus para você como homem, você terá muita dificuldade de entrar nos trilhos depois da sua vida. Entende? Já viu, por exemplo, meninos que são criados como meninas? E aqui eu não estou dizendo no sentido de meninos que ganham bonecas, meninos que se vestem como meninas, né? Que aí é o ápice da loucura, né? Mas eu estou falando de meninos que são criados com padrões femininos, sempre cheio de questões, de detalhes. O menino não pode cair, ele não pode se machucar, a mãe faz tudo para o princeso, ele tem 18 anos de idade, a mamãe passa o pãozinho na chapa para ele, né, faz o cafezinho dele, arruma a caminha do princeso, 20 anos de idade, tem que acordar: filhão, levanta, filhão, vamos acordar, filhão. 20 anos? Dá uma bicuda na ponta da cama: irmão, levanta, moleque, folgado. Entende? Criada. Ai, mamãe, na escola falaram que eu sou feio. Ai, filho, vou lá reclamar para a coordenadora. Ô, filho, você é feio mesmo, cara. Feio, mas legal você pode ser. Isso você pode mudar. Até ter dinheiro para fazer uma harmonização facial, um negócio, foca em ser legal. Isso você pode fazer. Não, tudo valoriza, tudo parabeniza. Ai, não fala do Enzo, não fala dele. Ele ficou chateado, não pode. Você é uma princesa. Então, irmão, se você é homem, biologicamente falando, biblicamente falando, aprenda que os padrões da Escritura valem para você, mesmo que você não seja casado, ok? E aí, então, se você é homem e casado, então, aí é para você mesmo, aí a camisa é sua, hoje é para você, tá bom? Preste atenção aí.
Nós vamos falar sobre algumas coisas de maneira muito pontual, especialmente agora no início, de coisas que nós conversamos pontualmente lá no nosso encontro de homens, que foi um tempo muito especial. E há algumas pontuações que eu acho importantes de serem feitas aqui, antes de que a gente olhe para o texto de Efésios efetivamente, que diz respeito à criação do homem. Porque pense aqui comigo, quem é que pode dizer para que serve uma coisa? Quem criou a coisa, não é mesmo? Se tem uma coisa que é irritante, é ultrajante, é uma pessoa que não tem nada a ver com o assunto, ela querer dizer o que é, qual é o melhor uso para aquela coisa que ela não faz a mínima ideia de como fazer, como foi criado, não foi ideia dela. Então o homem foi ideia de Deus. Deus criou, Deus inventou o conceito ser humano e o conceito homem, biologicamente falando. Portanto, quem pode dizer o que Deus espera para essa ferramenta chamada homem é o próprio Deus e ponto final, mais ninguém. Mas a sociedade é o problema dela. Quem diz o que um homem é ou deixa de ser é a Escritura, que é a verdade revelada do Deus que criou o homem. Assim como quem diz o que uma mulher deve ser a Escritura, não as filosofias dos nossos tempos, seja lá quais forem, um filho, um amigo, seja lá, é sempre a Escritura que padroniza, ok? E quando a gente olha lá para Gênesis, nos primeiros capítulos, a gente tem alguns distintivos importantes na criação do homem. Talvez você não tenha notado, quem estava lá com a gente lá no nosso encontro de homens já tinha um spoiler disso, mas se você não se lembra, estava pensando só no churrasco, duvidando se haveria ou não, inclusive ouve muito bem, ouvido, muito bem assado, parabéns ao Wagner. Nós temos alguns distintivos importantes em Gênesis que você precisa observar, ok? A construção da narrativa de Gênesis aponta para o fato de que Deus criou e economicamente, não ontologicamente, ou seja, não na essência e no valor do ser humano, de forma que a mulher seja algo diferente ou inferior ou superior ao homem, não. Mulher e homem são ontologicamente, ou seja, essencialmente a mesma coisa. Ambos imagem e semelhança de Deus, chamados para a glória de Deus, de mesmo valor e de mesma importância, só estão acima do resto da criação, ok? Mas economicamente, ou seja, na distribuição das expectativas, das demandas, dos papéis, a Escritura é muito clara em diferenciar homem e mulher. E há algumas diferenças que talvez você não tenha notado, preste atenção para alguma delas. Primeiro, o homem foi formado antes da mulher. Tá, Lucas, mas que diferença faz isso? Faz muita diferença. Você já parou para pensar que Deus poderia ter feito a mulher primeiro e criado o homem a partir de uma costela da mulher? Já parou para pensar nisso? Haveria algum problema se Deus quisesse fazer assim? Não, poderia ter feito. Se Ele quisesse fazer, Ele teria feito. Mas não, Deus intencionalmente criou o homem primeiro. Portanto, há um interesse de Deus criando o homem primeiro, sinalizando que Deus tem um padrão de representatividade, de responsabilidade no universo criado, e esse papel é masculino, não feminino. Lucas, então as mulheres não valem nada, mas ninguém falou isso. Calma, relaxa o corpo, ninguém falou isso. Calma, só falei que Deus criou o homem primeiro. Portanto, deu um padrão de relacionamento, de tratativa, via de regra, masculina. Segundo lugar, antes de que a mulher fosse criada, os mandatos para a humanidade já são dados ao homem. Portanto, a criação da mulher, ela vem depois nessa linha de eventos, depois de quando Deus disse para Adão sobre por que ele criou Adão, o que ele deveria fazer, como deveria fazer, o que ele deveria fazer em relação aos animais, em relação à terra, em relação à realidade, as coisas que podia, as coisas que não podia. Deus tratou tudo com Adão primeiro, antes de criar Eva. E pense, a gente não tem certeza, não sabe disso, a Escritura não fala, sobre qual é o lapso de tempo dessa entrega de informações, de padronização da realidade para Adão, até que Eva tenha sido criada. Portanto, você
Percebe que houve pelo menos algum tempo onde Adão sabia que podia comer de todos os frutos do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, sem que Eva sequer existisse. De que ele tinha que dar nome aos animais, de que ele tinha que cultivar a criação, de que ele tinha que fazer uso da criação, das coisas criadas, a fim de produzir tecnologia e avanços. E a mulher nem tinha sido criada. A mulher vai ser criada no universo onde Deus vê em Adão uma lacuna, uma ausência, uma falta de um paralelo que o complete, porque todos os animais tinham seus paralelos, mas o homem não tinha. Mas ainda assim, Deus dá ao homem essas diretrizes, de forma que muito provavelmente Eva recebe essas diretrizes de Adão e não de Deus. Quem provavelmente disse a Eva: olha, Eva, seja muito bem-vinda, que é o jardim que Deus nos deu, essa aqui é a árvore de amora, essa aqui é de manga, essa aqui é de Kinder Bueno, essa aqui é de coxinha, essa aqui é disso, daquilo, pode comer do que quiser, à vontade, pode comer, come mesmo. Mas aquela ali não pode encostar. Provavelmente Adão disse isso para Eva. Ele explicou as diretrizes daquilo que foi criado. Mas, quando Deus confronta Adão, depois deles terem comido do fruto, Deus espera que Adão coma, ou, na verdade, Deus trata com Adão, mesmo Eva já tendo comido. Percebe que Eva come do fruto, Deus poderia, comeu. Adão, vem aqui. Olha isso aqui. A mulher que eu dei para você. Olha o que ela fez. Adão, não, só tinha uma. Cara. Tem outra chance agora, eu vou ficar sem nada de novo. Não. Eva come do fruto, fica por isso. Então ela chama Adão. Adão come do fruto, e aí Deus vem tratar com Adão. Deus está tratando com aquele que representa a humanidade, representa aquele casal. É dado ao homem a diretriz de que ele deixaria pai e mãe. Você percebeu esse texto? Ele não fala assim, então homem e mulher vão deixar. Não, o homem deixa pai e mãe, une-se a sua mulher e cria uma nova família. Deus está sempre tratando com Adão. Mas há para mim um elemento que é muito importante nesse cenário todo, que vai descrever como Deus trata no resto da história da redenção e segue tratando. O pacto de obras, ou seja, o pacto feito com a humanidade, de forma que se eles obedecessem, eles receberiam vida eterna, é feito com Adão. Deus alinha o combinado de salvação por meio de obras, que era uma potencialidade no jardim. Ela não é mais possível depois do pecado, mas no jardim ela era possível, nós acreditamos nisso, que é o que nós chamamos de pacto de obras. Esse acordo de vencer por meio de suas próprias obras e alcançar a salvação, viver a partir da árvore do fruto da vida, as partes, os combinados, é um contrato feito de Deus para com Adão. Portanto, perceba, meu querido irmão, desde a criação de todas as coisas, Deus já está responsabilizando homens para uma figura singular, que não pode ser substituída, não pode ser repassada, não pode ser, olha assim, eu entendo que todo mundo, a maioria das pessoas tem essa vibe, mas não é muito meu perfil. Não, você não pode entregar para outras pessoas um chamado que é exclusivamente masculino, que é o chamado de representar, liderar espiritual, moralmente, socialmente, a sua família e as pessoas que estão à sua volta. Esse é um trato de Deus com você, sendo homem. E então a gente vai para o texto de hoje, Efésios 5, para notar no texto de Efésios, ainda que ele pontualmente também fale sobre as responsabilidades femininas dentro de um casamento, eu quero focar naquilo que Deus trata a respeito dos homens. Deus está ali em Efésios, tomando por base tanto o elemento criacional, ou seja, os padrões para os quais Deus criou o homem, e ao mesmo tempo tomando a figura de Cristo Jesus como mecanismo de analogia
para que tipo de homem eu e você devemos ser. Portanto, meu querido irmão, se você é homem, bote uma coisa na sua cabeça: quem determina tanto os padrões, quanto as expectativas do tipo de homem que você será, é a palavra de Deus, e mais especificamente, a figura de Cristo. Ah, mas eu não fui criado assim, isso é problema seu. Ah, mas não é meu jeito, isso é problema seu. Ah, mas a minha personalidade, isso é problema seu. A Escritura tem padrões muito claros a respeito de que homem eu devo ser e você deve ser. Mas não se preocupe, meu irmão, porque via de regra a gente não vem assim. Não vem assim, vem estragado. Vem estragado, de fábrica vem estragado. Vem egoísta, vem frouxo, vem um banana, vem sem vergonha, vem sem noção. Vem tudo menos o que a Bíblia quer. Mas graças ao Senhor há esperança para mim e para você, meu querido irmão. O nosso tempo é marcado por dois tipos de homens, basicamente. E nenhum deles serve de bom exemplo para aquilo que a Escritura apresenta como um homem. Ou esses homens são profundamente abusivos, aqui usando uma palavra bem contemporânea, bem popular no nosso tempo, né? Muito abusivos, invasivos, opressores, de maneira que suas mulheres, não só suas esposas, mas às vezes mães, irmãs, mulheres no seu entorno, são fruto dos seus caprichos, do seu jeito, do seu padrão, da sua moral, daquilo que você quer e deixa ou não deixa. Teus filhos são reféns dessa sua hombridade toda. Ou a gente tem pencas e pencas e pencas de bananas nanicas, a R$ 6,90 a dúzia, que se juntar ele e um pacote de balafine, de tutti-frutti, dá na mesma. A opinião dele e um graveto no rio é a mesma coisa. Entra um bandido em casa, ele pendura no luz e fala: amor, me salva. E a mulherada vai para cima, a mulherada... Que a mulherada, elas vão para cima, elas não têm medo não. Eu estou pisando no microfone aqui. Então a gente tem de tudo. Tem homem, desde que exagera em suas responsabilidades, e é via de regra mais do que deveria ser, o que não é o caso de Cristo. Foge muito da imagem da liderança de Cristo. E ao mesmo tempo a gente tem homens também muito preguiçosos, lenientes, lentos, pacientes, preguiçosos, deixando sempre para amanhã o que precisa ser feito hoje, que também não é a figura do homem bíblico. Efésios traz algumas marcas para a gente. A primeira delas é de que homens são chamados para uma coisa, que é para liderança. Olha o versículo 23. Pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Liderança masculina, ao contrário do que a nossa sociedade anti-homem gosta de pregar, liderança masculina não é uma invenção machista da sociedade. Liderança masculina é uma ordenança bíblica. E o problema é porque essas coisas, via de regra, são mal feitas, elas automaticamente perdem o crédito e as pessoas querem insistir que elas percam a sua validade. Mas não é porque nós temos péssimos protótipos de liderança masculina, que essa liderança tenha caído, tenha sido trocada, ofertada para outra pessoa. Liderar em casa, liderar a sua família, liderar a sua própria vida, liderar as pessoas que estão debaixo dos seus cuidados, é um chamado bíblico. Como eu falei, antes da queda, Adão já tinha suas responsabilidades exclusivas de cuidar, proteger, cultivar o jardim que ele recebeu. De forma que essa liderança é algo inescapável. Inescapável. E se é inescapável, ou você lidera com fidelidade, ou a sua omissão gera ruína. E omissão em liderar não é só deixar de liderar, é liderar mal também. O homem não erra apenas quando ele deixa de dar o tom da coisa. Ele erra quando ele dá um tom que não é bíblico, não é baseado na figura de Cristo Jesus. Mas uma coisa não muda: o fato de que você, como homem, precisa assumir a responsabilidade. A gente falou bastante sobre isso lá no nosso encontro. Assumir a responsabilidade de se tornar um servo responsável e não um tirano.
Percebe como essa expressão ela cobre todos os problemas aqui? Porque se eu tenho nessa ponta um tirano, opressor, egoísta, a figura de Efésios, a figura de Cristo é de servo. Servo. Ao mesmo tempo, se desse lado eu tenho alguém omisso, lento, leniente, eu tenho na figura de Cristo um servo que é responsável, pronto, disposto. Isso cura qualquer polo pecaminoso e problemático para a liderança que a gente deve exercer. E aí perceba, meu querido irmão, algumas coisas podem estar te impedindo de ser um bom servo, de ser um bom líder para a sua família, para a sua casa, para as pessoas à sua volta. Uma delas, você pode estar descansando, bem sossegadão, na sua personalidade, no seu perfil, no seu jeito. Ah, Lucas, mas não é muito o meu jeito, Lucas. Eu não sou assim muito de falar, vai ser assim. Vamos fazer desse jeito, já tive um plano, vamos seguir assim. Eu sou um cara mais do deixa acontecer naturalmente, como diz o versículo, deixa acontecer naturalmente. Eu só quero ver você o quê mesmo? Vocês não sabem porque não é versículo, parabéns, muito bom, passaram no teste. Eu gosto assim, eu deixo a vida, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, vamos vendo e tal, minha esposa vai fazendo, eu falo, isso aí, amor, vamos indo, né? Isso aí quando vê, mas assim, é meu jeito, assim. Olha, Lucas, é meu jeito, assim, eu sou um cara assim mesmo. Eu sou muito organizado, sou muito sistemático, eu quero tudo na minha mão, entendeu? Eu não pergunto, não compartilho, não falo, é assim, comigo é assim. Eu já decidi, não é não. Não é não. Ponto final. Não tem conversa, não quero nem saber o que você... Mas pai, então pai, não, eu já falei não é não. Mas pai, deixa eu te explicar, não quero saber. Se eu já disse que não, então não tem nada que você vai falar que vai mudar minha opinião, porque eu já disse que não. Que é o jeitão dele, né? Esse jeitão assim, singelo de cavalo manco, assim, sabe? De chucro. Não importa, meu querido irmão, qual que é a tua personalidade, seu jeito, o jeito que você foi criado. Meu pai, que você não conhecia meu pai. Meu pai era muito pior que isso. Meu avô, então? Meu filho. Não importa. Tanto faz o jeito que você foi criado. Sua personalidade, seu jeitinho, uma coisinha sua, tanto faz. Você pega estas coisas todas, subjuga debaixo da palavra, e é a palavra que altera essas coisas, recuando ou avançando. É a Escritura que dá o tom das coisas. Talvez, meu querido irmão, você sofra por não conseguir liderar a sua casa, porque você está concorrendo uma cadeira, né? Concorrendo uma cadeira com quem? Com a consagrada da tua esposa, que gosta de roubar a tua cadeira de líder da casa. Antes mesmo que a palavra te venha à boca, ela já sabe toda. Que são teus planos, ó homem, se a mulher já tomou outros planos, diz a palavra, né? Quem é que você pensa que você vai fazer uma coisa que você está querendo, a tua esposa já foi, já voltou, frito, cozido, o bolo está pronto, assado, cortado, servido. Entende? Antes que você possa querer alguma coisa, ela já passou uma rasteira em você. E aí a gente tem dois problemas. Primeiro, são essas irmãs que têm essa dificuldade de se botar no lugar delas. Você é essa irmã? Lucas, mas é que eu fui criado independente. Eu trabalho desde os meus 14 anos de idade, tenho meu dinheiro, tenho minha vida, não é homem nenhum que vai falar que eu não posso comprar minhas blusinhas, que eu não posso fazer isso, que eu não posso fazer aquilo, é meu jeito, eu sou assim. Então melhora, minha irmã. Então melhora. Então recua, que você está pecando. Você está pecando. Você está assumindo um papel que não é seu. E pior, às vezes isso invade esferas muito problemáticas. Já viu, às vezes, o pai dar uma diretriz para a criança, por exemplo? Filho, não, mas não é agora para comer isso. Não é horário. Aí a mãe fala assim, não, para com isso, já deixei. Qual que é o problema? Deixa o menino comer, nunca pode comer nada. Ou seja, o que você falou e nada é a mesma coisa. Porque eu, a rainha de todos os reinos, já decidi que isso vai acontecer. E ponto final. Eu boto uma roupa na criança. Não, pelo amor de Deus, para que pôr essa roupa? Então, mas não pediu para eu pôr a roupa? Se era para ser a roupa que você queria, botasse você a roupa. Não me pedisse para botar a roupa. Né? Se é para eu fazer o almoço, deixa eu fazer do meu jeito. Se você não gostar, você faz do seu jeito na sua vez.
tão invasivas, atravessam, cruzam linhas que não são delas. E acontece, gente, tem mulher que é assim mesmo. É tonhão. Elas vão para cima, se deixar ainda tomam na orelha para você ficar esperto. Todo mundo aqui conhece uma. Mas às vezes é cômodo para você também, né? Não é cômodo? Porque eu vou ter que ir lá no Get Ninjas falar que quebrou uma torneira, que eu preciso de um encanador para trocar, se a minha esposa já vai, ela é tão desenrolada. Ai, eu não vou nem me dar o trabalho. Porque assim, faz só 8 meses que a torneira está quebrada, Simone. Sabe? Parece que eu nunca vou resolver, Daniel, nunca. Só faz 8 meses que a gente está sem energia, porque estourou um negócio. Sabe, não é que eu não quero resolver, mas é que está cômodo para você também, né? É cômodo você nunca assumir as responsabilidades, você nunca tomar a frente, você nunca dar o tom da coisa. Isso às vezes também se transfere para as crianças. Há pais que são, às vezes, ausentes dentro do contexto familiar, porque ficam fora, trabalham fora o dia todo e tal. E as mães têm que ir lá, né? Nas costas o dia inteiro, cuidando da criança, ou pior, às vezes a mãe também trabalhou fora, ela chega em casa, ainda tem todo o universo para a coitada lidar sozinha, porque o príncipe foi criado que nem um príncipe, né? E aí ele sempre quer sair de legalzão com a criança, ele nunca briga, ele nunca diz o que é para fazer, porque já passa tão pouco tempo, quando eu chego aqui ainda vou ficar dizendo para a criança o que ela tem que fazer ou não, é mais cômodo eu tirar o meu de campo e deixar acontecer. Há tantas razões para as quais a gente pode trocar essa liderança, dar para outra pessoa, preguiça, falta de tempo, falta de interesse. Às vezes a gente está tão preocupado com as nossas próprias coisas, mas agora para ajudar eu tenho que cuidar de uma família inteira, eu tenho que solucionar para todo mundo. E o meu? Quando é que alguém vai se preocupar com as minhas coisas? O príncipe fala, né? E as minhas coisas? Mas quando é que eu vou jogar play? Pô, mas eu então não posso nada? Não sei, depende, pode ser que sim, pode ser que não. Depende do perfil da sua liderança, depende de quão presente você é ou não. Mas se os seus privilégios, eles existem em detrimento das lutas da sua família, a sua família precisa lutar sozinha para você alimentar os teus hábitos adquiridos aí em anos, então a gente tem um problema. Homens são chamados para dar o tom da coisa, a solução, o plano, o rumo. No encontro que nós tivemos de homens, a gente falou sobre uma coisa que é importante nesse cenário. Às vezes eu estou falando sobre liderança, sobre iniciativa, sobre proatividade, sobre ir para cima e ter um plano e fazer acontecer, e você está pensando assim, minha irmã, é isso aí, eu quero um homem que vá, faça carreira, seja promovido, consiga dinheiro. Mas eu não falei isso. Liderança não está atrelada necessariamente a sucesso profissional. Liderança não está atrelada a ganhar muito dinheiro. Não, nem de longe. O texto não fala disso nem de longe. Imagine que uma família ganha pouquíssimo dinheiro. Como é que esse homem lidera essa família? Você pode pensar, conseguindo mais dinheiro. Não, fazendo um bom uso daquilo que Deus deu. Se Deus deu 500, Ele como bom líder dirá, temos 500, eu vou fazer 500 durar um mês inteiro, confia em mim. Deus deu 1.000, então com 1.000 eu vou fazer milagre. E para que você possa fazer isso, você precisará exercer um papel diligente, dizendo o que pode, o que não pode, o que dá, o que não dá, quando, como, porquê, onde. Portanto, não está atrelado a valores, a luxos, a grandiosidades. Mulheres com homens que são bons líderes são mulheres casadas com homens bem-sucedidos financeiramente, homens ricos, homens poderosos. Não, meu irmão, não, minha irmã. São mulheres casadas com homens que estão debaixo da figura de Cristo e replicam Cristo em suas casas. De forma que alguém pode ser casada, por exemplo, com um homem que ganha muito pouco, muito simples, mas muito presente, muito cirúrgico em seu papel masculino. Enquanto alguém pode ser casada com um multimilionário completamente ausente em seus papéis masculinos. Mas o texto continua.
diz que a liderança masculina é marcada por amor e sacrifício. Olha o texto. 25. Maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela. Aqui está o padrão da relação de um bom marido, de um bom homem bíblico para com a realidade. Os homens amam suas esposas no paralelo de Cristo amou a igreja. No paralelo de Cristo amou, entregando a sua vida por ela. Portanto, nessa matemática, a gente volta ao processo e percebe que maridos entreguem suas vidas por suas esposas. Homens, entreguem suas vidas pelas pessoas que vocês lideram. Esse é um dos conselhos mais valiosos para um jovem que está querendo casar, para um jovem que namora. Porque via de regra, quando a gente é jovem, adolescente, a gente entra para um namoro com os padrões mais estranhos do universo. Você já viu alguém dizer assim, eu terminei com ela porque assim, ela não gosta muito das coisas que eu gosto. Claro, porque é sobre você. Não é sobre ela, é sobre você. Você já conheceu um rapaz que quando você começou a namorar com ele, ele fala assim, olha, eu já vou falar logo cedo, assim, tenho meus brother, entendeu? A gente joga bola, de quarta a gente joga um fifinha, entendeu? De quinta eu gosto de dar meu rolê, não quero mulher na minha cabeça, mandando mensaginha que não sei o que, onde você tá, não quero gente no meu pé não. Se tá bom para você assim, beleza, senão é meu rolê. Essas pessoas, meus amigos, minha família, eu já conheço faz tempo. Você eu estou conhecendo agora. Conheceu alguém assim já? Você é solteira, conheceu um homem assim? Corra. São filhos do demônio. Corra. Não prestam, vale nada. Porque o princesão, ele tem os padrões dele, a vida dele. Não é você que vai mexer no estilo de vida dele. Percebe? Essa figura é exatamente contrária à figura de Cristo. Porque se a gente for tentar imprimir essa figura aqui para o exemplo, a gente teria uma igreja dando a vida pelo Cristo. Mas não é o caso. Homens bíblicos amam, e amam abrindo mão. Homens bíblicos abrem mão das coisas em prol das pessoas à sua volta. Abre mão de jeito, abre mão de hábito, abre mão de coisa que você aprendeu. Uns tempos atrás eu vi um vídeo no Instagram, e era uma moça entrevistando, ela passava e perguntava assim, olha, você tem namorada, tem esposa? O cara, sim, tenho. E quem que você prefere? Quem você salvaria, sua esposa ou sua mãe? E aí o cara fala assim, não, as duas, né? Que as duas? Salva a esposa. Salva a esposa que salva a mãe, o quê? A mãe tem o marido dela. Ele que salve ela. Se só dá para salvar um, claro, né? Mãe, você está assistindo isso? Nada contra as mães, inclusive a minha, no caso, né? Vou jogar você no barranco, mãe, vai ficar sem. Mas dá para salvar um só? É minha esposa. É minha esposa. O meu chamado é me sacrificar por ela. Ela já tem o marido dela, ela tem a vida dela. Eu tenho a minha, eu tenho a mulher para a qual eu devo me sacrificar. Ela é número 1 na minha vida. Número 1. Então se mãe que é mãe, né? Não pode colocar a mãe no meio, que daí mãe é sagrada. Se mãe já foi jogada para escanteio, para trás da esposa, o que sobra para os teus amigão do futebol? Para os teus amiguinhos do FIFA? Eles estão em que lugar na lista, meu amigo? Aí está em milésimo. Em milésimo. Os brothers da pescaria, os brothers da pescaria que se lasque. Porque assim, não tem essas coisas, não. Não tem essas coisas. É meu jeito, assim. Eu sou muito simpático, assim. Estou namorando, quando eu estou namorando, eu tenho minhas amigas, assim. E eu não corto contato com as minhas amigas e tal. Corta sim.
corta assim. Homem tem uma amiga, chama esposa. Ok? Ó, meu amor, lá no... Estou defendendo ela. Tem uma amiga que é esposa. Ponto final. Mas aqui... mas é jeito dele. Ele gosta de curtir foto de menina de biquíni no Instagram. Meu Deus. Para com isso, gente, pelo amor de Deus. Esses são, assim, são absurdos. São aleatoriedades em relação à figura de um homem bíblico. Em casa é só coice, chute, cansaço, gritaria. No trabalho, com as colegas do serviço, é kkkkkkkk. Ai, fulana. Mas em casa é só coice. Como é que funciona isso? Estou falando que você tem que dar coice no serviço e ninguém. Mas a nossa casa, as pessoas que estão debaixo do nosso cuidado, são número 1. E eu farei, você fará como homem bíblico, o que for preciso, sacrificando o que for necessário, pela boa manutenção do amor reservado à nossa família. Bons líderes são sempre os últimos a pensar em si mesmos. O meu tempo é para todo mundo, por último para mim. Essa história de você precisa de um tempo para você, você precisa se valorizar. Não, o meu tempo é para Giovanna Pagani, para José Pagani. Se sobrar, é tempo para mim. Às vezes o tempo que sobra é para o meu trabalho, que é para fazer manutenção da vida das pessoas que eu amo, que eu pastorei, que me preocupo. Portanto, percebe? Se você conseguir, com perfeição, ou com o máximo do seu potencial, prover, cuidar, se esforçar, se doar pelas pessoas à sua volta, e ainda assim sobrar tempo e energia para qualquer outra coisa, vá lá e faça. Mas eu temo que talvez não sobre. Se você estiver realmente comprometido com isso. Há uns tempos atrás, eu notei um padrão no meu comportamento, que era o seguinte: eu nunca tinha tempo para o José, por exemplo. Nunca. Sempre tinha alguma coisa para fazer, porque se eu não fizesse, ia ficar para depois, e aí eu ia me embananar e eu precisava fazer. Então, é sempre no computador, eu fazendo alguma coisa, eu estava trabalhando, fazendo minhas coisas, com gente e tal, nunca tinha tempo para ele. Mas, às vezes, eu tinha tempo para mim. Eu tinha tempo para mim, para assistir minha série que eu gosto, para jogar meu Nintendo Switch. Eu tinha. Apareciam uns tempinhos para mim. Mas espera aí. Está sobrando tempo para mim, mas ao mesmo tempo eu nunca tenho tempo para o meu filho? Como é que funciona essa conta? Alguma coisa está errada. E eu passei a notar que em muitos momentos José pedia minha atenção e eu não dava, porque eu sabia que depois eu ia precisar daquele tempo. Mas no tempo que eu poderia estar fazendo estas coisas, eu doava esse tempo para mim. Para mim. Portanto, eu percebi, não. Se ele precisa desse tempo, esse tempo é dele. Mas se eu der esse tempo para o José agora, se eu der essa atenção para a Giovana agora, eu vou ter que correr atrás do prejuízo depois e eu vou ficar sem para mim. Tudo bem. Liderança é isso. Assumir a responsabilidade é isso. Salva todo mundo primeiro, por último você. Por último você. Você é o último da fila, o menos importante. Percebe? E minha irmã, você está notando que todas essas conversas que estamos tendo aqui estão inseridas em textos que falam sobre submissão feminina? Não parece ficar muito mais fácil se submeter a alguém que está disposto a doar a vida toda por você? Alguém que está disposto a pular na fogueira para te salvar? Alguém que está disposto a abrir mão de todos os seus caprichos e preferências em prol das pessoas que ama e lidera? Mas o texto continua e nos ensina que homens são responsáveis pela santidade em seus lares. Olhe comigo o que diz o texto a partir do verso 26. Está falando que Jesus se entregou pela igreja a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. O texto está descrevendo o que Jesus fez. Jesus se entregou por sua igreja a fim de santificar a sua igreja.
torná-la perfeita e apresentá-la a Deus sem defeito, limpa, completamente curada. Mas ao mesmo tempo, Cristo aqui no texto é o paralelo para homens. Portanto, homens são os responsáveis. Eles são os analistas sênior. Qual que é o cargo mais top numa empresa aí? Qual que é? CEO, né? Arcanjo. Arcanjo do Itaú. O Bid está quase lá, né, Bid? Arcanjo do Itaú. Arcanjo da empresa. Então você é o arcanjo, o máximo, o mais responsável, exceto o próprio Espírito, pela santidade dentro do seu lar. E aqui, meu querido, o caldo aperta. Porque infelizmente muitos de nós não somos, não é que a gente está deixando a desejar no papel de santificar nossas casas, nós somos os promotores de pecaminosidade dentro de casa. É a gente que promove maldade dentro da nossa casa. Os nossos filhos aprendem a mentir com a gente, eles aprendem a brigar com a gente, eles aprendem a se irar com a gente, eles aprendem a negligenciar o outro com a gente. Eles nem sequer sabem quem é Jesus. Eles veem as nossas vergonhas. Quantas vezes os lares não são mantidos em pé por conta de uma mulher que coloca os joelhos no chão para salvar aquele casamento, para salvar aquela casa, apesar de um homem que é um banana, um ímpio, um sem vergonha. Se não é essa mulher para pendurar essa família com a sua oração, para ser a boia de salvar essa família, em detrimento de um homem que só serve para afundar essa família. Algo que falamos no nosso encontro lá de homens e muito pertinente é: meu querido irmão, se sua casa tem um traço de pecaminosidade que define você, e seja lá qual for, isso é culpa sua. Para quem namora aqui, se você namora, não casou ainda, e se vocês têm relações sexuais ou intimidade sexual fora do casamento, a culpa é sua. A culpa é sua, de mais ninguém. Ah, Lucas, mas eu era virgem, ela que me ensinou, e você aprendeu porque você quis. Porque na primeira oportunidade você deveria dizer o contrário, falar: olha, eu não acredito nisso, não é assim que eu quero viver minha vida. Filhos de Deus não vivem assim, pare com esse comportamento, isso é pecado, isso vai te destruir, está te fazendo mal, vai te corroer até o fim. Porque nós somos os pastores das nossas famílias. Se tua família está endividada, a culpa é sua. Se tua esposa parece uma louca, desvairada, você chega em casa, parece que ela está muito louca, dando tiro para tudo quanto é lado, chutando criança, pulando do armário, é culpa sua. Se teus filhos são desobedientes, brigões, não tiram nota, repete de ano, a culpa é sua. Ah, eu acho lindo quando eu escuto assim: o filho de fulano repetiu de ano. Não, a criança não repete de ano. Criança não repete de ano. Quem repete de ano são os pais. A criança só colhe o que os pais fazem. Não, sem brincadeira. A criança repetiu por falta, mas é claro, porque é ela que escolhe se ela vai para a escola ou não. Repetiu por falta. Não fez o trabalho. Mas é claro, é porque crianças de 6, 7, 8 anos, elas são muito responsáveis mesmo. Elas mandam e-mail com 3 semanas de antecedência para os pais, dizendo: pai, no dia 28 de agosto, vou precisar de 3 folhas canson, uma cartolina vermelha, favor providenciar atenciosamente, no aguardo, seu filho tal. Claro, porque crianças são muito organizadas, elas adoram chegar em casa, Jonas, pegar o livro, abrir e falar: pai, hoje não, desliga essa TV, para, eu sou criança evangélica, me dá um livro que eu vou ler. Mas criança adora fazer isso mesmo. Aí chega no fim do ano e fala: esse moleque repetente não, você que é um incompetente, você que é uma porcaria de um pai e de uma mãe, e aí seu filho repetiu por culpa sua. Você negligenciou a criação dos teus filhos. Se sua esposa é louca, desvairada, você deixou ela louca. Corrija isso. E meu irmão, não estou dizendo que os pecados das pessoas à nossa volta são nossos, não, são deles. Se o José é desobediente, o pecado é dele.
Ele é desobediente, não eu. Mas eu sou o responsável para colocar o coração desse menino no lugar, dentro das minhas capacidades. Porque, em último sentido, é o Espírito de Deus que promove isso. Se a minha esposa parece uma louca quando eu chego em casa, dando murro para tudo quanto é lado, é minha responsabilidade entender por que minha casa chegou nesse ponto. Eu preciso descobrir as razões por isso. Com diálogo, com interesse, com companhia, com escritura. Olha, meu amor, vamos pensar aqui a respeito disso. Vamos ler esse livro juntos. Vamos orar sobre isso. Vamos nos lembrar do que a palavra de Deus fala sobre isso. É sua responsabilidade, meu irmão. Nós somos os responsáveis pela santidade dentro de nossas casas. Os filhos que se perdem na faculdade, se perderam porque nós não plantamos nada lá atrás. Eles vão vazios para a universidade. Ou você acha que trazer eles no domingo na igreja, soltar numa sala com professora é a última bolacha do pacote? Crianças que são recheadas de televisão, celular, gritaria, indiferença. Aí elas são desobedientes, raivosas, irritadas, mordem os amiguinhos na escola. A culpa é da criança? Será mesmo? Tua esposa trabalhou que nem uma condenada, que nem uma louca no serviço dela, ela chega em casa, a casa está virada de ponta cabeça, tem cueca sua em cima da televisão, chinelo virado, cama desarrumada, louça sem lavar, roupa para lavar, criança gritando. Você chegou, princesão, esticou a perna no sofá, falou, eu mereço. Boto da Atena, é o meu momento, e a sua esposa aqui, ó, segundo turno, ó. Aí chega no fim do dia e fala, nossa amor, você é muito estressada. Eu entendo crime passional, mulher que mata o marido, eu entendo. Sem brincadeira. Dependendo até, olha, bem feito. Oh, sinceramente. Porque o bonito tem que assistir o PSG jogar no Real Madrid. Jogo da Europa, jogão. Manda teus filhos para a igreja cedo, com a avó, porque você tem que assistir tua programação de domingo de manhã, preparar o churrasco para tua família. São negligências suas que promovem pecados dentro da sua casa. Quando foi a última vez que você, filho de Deus, abriu uma Bíblia dentro da tua casa para pastorear a tua família? Quando foi a última vez que teu filho e tua esposa ouviram da Escritura a partir de você? Você dando o tom da coisa. Tem um amigo que falou uma vez uma coisa para mim, eu sempre falo isso quando vou falar com homens, que foi muito impactante. Um amigo meu uma vez falou assim, ele estava em muitos desafios dentro do casamento, há uns anos, Jesus, 52 já. Aí ele falou assim, cara, eu destruí minha esposa, destruí. A minha esposa, eu engordei minha esposa, eu enfeiei minha esposa, eu deixei minha esposa depressiva, ansiosa, não, destruí. Sabe que você pegar uma coisa de destruir, eu fiz isso. Consegue imaginar um cenário desse? Você olhar para teus filhos, olhar para sua esposa, olhar para tua casa e ver que os teus caprichos, os teus gostos, os teus pecados intocáveis destruíram a tua família, às custas dos teus gostos, das tuas preferências. Infelizmente isso é muito problemático. Homens bíblicos, em quarto lugar, nutrem e cuidam dos seus. O versículo 29 diz, ninguém odeia o próprio corpo, mas alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Homens bíblicos são chamados para nutrir, irrigar. Pense no universo de irrigação. Sabe essas plantas que estão morrendo na sua casa sendo molha? Então, o homem bíblico, ele nutre, ele irriga as pessoas à sua volta, de maneira que quando as pessoas à sua volta, elas florescem por conta dos impulsos que esses homens dão para essas pessoas. Você sabe se tua esposa quer estudar, se ela quer viajar, se ela está ansiosa, se ela está preocupada, quais são as lutas que ela tem? Você ouve os seus filhos?
Pergunta para eles: filho, filha, o que está acontecendo? Como eu posso te ajudar? Filho, eu montei um plano aqui para você de estudo, de rotina. Você vai bem nas provas, você vai ver, todo dia você vai estudar meia hora, 1 hora, depois que você chega da escola. Você vai ver. Ah, mas eu não perguntei se gostou. Não tem espaço para perguntar se gostou. Isso aí não tem, essa alternativa não tem. Só tem: eu fiz a rotina, cumpra. Você é meu filho, vai fazer o que eu estou mandando. Ele não sabe, mas ele vai colher tantas coisas. Quando foi de uma vez que você dialogou com a tua família? Minha esposa, quais são as questões que te afligem? No que eu preciso mudar? Você só consegue ter uma avaliação clara a respeito de como você é como marido, como homem, como pai, se você pergunta para as pessoas que são suas esposas, seus liderados, seus filhos. Eles sabem dizer. Quem disse a comida é boa do restaurante é o cliente, não o cozinheiro. Eu sou um bom marido, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou um bom amigo. Pergunte às pessoas. Compartilhe esse ambiente com as pessoas à sua volta. Quando você olha para quando você conheceu a sua esposa, e hoje você consegue dizer assim: eu nutri a vida da minha esposa. Ela se tornou uma pessoa incrível, ela floresceu, ela cresceu, ela se ampliou, ela melhorou, ela se santificou. Não porque eu sou uma pessoa incrível, eu sou perfeito, eu sou o exemplo, não. Mas porque eu participei do processo de colocá-la perto de Jesus, de cultivá-la, de fazê-la florescer. Tua esposa pode contar com você, teus filhos podem contar com você, você nunca pode, nunca dá, nunca tem tempo. Não confunda, meu querido irmão, não existe serviço, dinheiro que pague a sua presença e a sua intencionalidade dentro da sua família. Teu filho não quer presente caro. Ele não quer, ele quer que você senta com ele para pegar uma caixa de sapato, 3 tampas de garrafa e inventar uma brincadeira com ele. É isso que ele quer. Tua esposa não quer que você leve ela para Nova York, para Dubai, compra vestidos e joias. Ela quer que você ouça, que você participe, que você seja intencional, que você se disponha, que você se sacrifique. Você fala: deixa que eu faço, deixa que eu cuido, eu já sei o que vai acontecer. Confia em mim. Pode ficar sossegado. Confia em mim, vem comigo que é sucesso. E eu sei, meu querido irmão, que é absurdamente angustiante olhar para tantos padrões e falar: Lucas, não é fácil. Parece a coisa mais fácil do universo, mas não é fácil. Somos homens pecadores. Mas o próprio texto dá um modelo e dá um meio pelo qual nós podemos ser assim. O texto diz no verso 32, para a gente encerrar: esse é um grande mistério. Toda essa analogia que Paulo está fazendo, ele diz: esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Nós só podemos ser homens melhores, porque Cristo já foi um homem perfeito. Só podemos ser maridos melhores, porque Cristo é um marido perfeito. Só podemos servir melhor nossas famílias, porque Cristo foi absolutamente servil, e serviu até a morte, não dando para mim, para você apenas um padrão, mas dando a estrada também. Cristo não é só um quadro, fala: olha lá gente, olha lá, está vendo? É aqui, é lá que vocês têm que chegar, lá é o modelo. Não, Jesus está aqui conosco, pegando na nossa mão, o Espírito está constrangendo o nosso coração. Essa é a nossa esperança. A minha certeza de que amanhã eu vou ser um marido melhor para a Giovana do que eu fui hoje, é porque o Espírito de Deus está dentro de mim, operando essa santidade. É um processo certo. É um processo certo. Portanto, em último sentido, para ser um homem bíblico, você precisa conhecer o homem bíblico. Para ser um homem melhor, você precisa conhecer o homem perfeito. Para saber servir melhor, você precisa experimentar o serviço de Cristo. Não é isso que ele disse para Pedro? Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo no reino. Só quem é servido por mim, que pode servir também. Então Pedro diz: então lava o corpo inteiro, da cabeça aos pés. Meu irmão,
se é tão difícil assim para você ser um homem menos egoísta, mais servil, mais disposto a se sacrificar por sua família, seus amigos, seus filhos, sua esposa, é porque você conhece pouco Jesus. Você precisa conhecer mais a Cristo. Quanto mais você conhecer a Cristo, mais o seu coração vai mudar. Mais o seu coração vai mudar. O que é que Deus está chamando você? Essa série é uma série muito cara para nós como igreja. A liderança da igreja sentou no final do ano passado para falar sobre isso. Essa era uma das séries mais claramente óbvias que gostaríamos de tratar. O que a gente está estudando hoje já foi decidido em novembro do ano passado. Que para nós isso é muito caro. Muito caro. E meu irmão, eu vou ser muito íntimo e muito sincero aqui. Muito sincero. A nossa comunidade tem sofrido de uma masculinidade muito débil, muito antibíblica. Muitas famílias estão sustentando a base de boas esposas fiéis à palavra de Deus. Porque se depender dos maridos, essa igreja estava falida. Mas infelizmente, meu irmão, essa é a marca da igreja de Cristo. Porque pecamos nas coisas que somos chamados. Portanto, você que é homem, servo de Deus, assuma esse compromisso. Assuma o seu papel como homem. Quanto mais eu e você precisamos ouvir de Deus para mudar esse coração egoísta que temos, que só pensa em nós, ou para realmente tomarmos as rédeas da vida de nossa família, de maneira servil, interessada, sacrificial, pelo bem de nossa vida, de nossa família. Porque o texto vai dizer que homens fazem isso porque são um só com essas mulheres, e ninguém briga contra si mesmo, ninguém destrói o próprio corpo. Quando você negligencia o cuidado para com a sua família, você faz mal para você também. Coloque-se diante de Deus, meu irmão. Dificilmente há alguma coisa de que tratamos nessa noite que você não precise ajustar, dificilmente. Coloque-se diante de Deus, assuma esse compromisso diante do Senhor, de ser um homem como a Escritura exige, porque Cristo Jesus já nos deu essa oportunidade. Se você é muito cheio de si, muito impulsivo, muito imperativo, muito dono de todas as coisas, recue, aprenda a servir, a ouvir, a se sentar à mesa como Cristo fazia, a se doar, a perder. Se você é muito lento, paciente, vendo a banda passar, acorda, meu irmão, acorda. Teus filhos estão crescendo, você está assistindo eles irem para o inferno. Não está fazendo nada. Está vendo tua esposa sofrendo, chorando, ansiosa, depressiva, preocupada. E você está lá, vivendo teus hobbies, teus gostos, tuas preferências. Acorda, meu irmão. Deus não vai tratar com ela. Deus não vai tratar com as crianças. Deus quer saber de você. É com você que Ele vai falar. É quase como se Ele dissesse: Adão, onde é que você estava? O que é que você estava negligenciando para deixar tua esposa ser seduzida por essa serpente? Quem tinha que ter que pegar uma faca e dar no meio do pescoço dessa cobra era você. Onde é que você estava? Estava fazendo o quê? Que largou Eva lá conversando com ela? Onde está você? Onde é que está você? Enquanto a tua família definha, enquanto a vida passa, você perde tudo, às custas do seu próprio egoísmo, do meu próprio egoísmo. É tempo, meu querido irmão, de mudança. Para ontem, para ontem. É tempo de mudança. Ninguém aqui é menino. As crianças já subiram para ter aula delas. Aqui só tem gente grande. Que o Espírito do Senhor mude nossa trajetória, ajuste nossos passos, que daqui meses, anos, possamos ser vistos como figuras de exemplo para pastorear outros homens que virão com os mesmos desafios que nós temos. Vamos orar. Ó Deus poderoso, te louvamos e agradecemos porque o Senhor é fiel e bom.
mas porque Cristo Jesus, o marido supremo, o homem perfeito, é tanto nosso modelo quanto nosso intercessor, confiados na obra de Cristo, o homem que não erra, o homem que não falha, que não abandona, que entrega tudo, toda a sua glória, em prol daqueles que Ele decidiu amar. Faz-nos como Cristo. Amadurece nosso coração para a glória do Senhor. Eu te peço em Cristo Jesus. Amém.